nós agradecemos ao Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, Deus forte, excelso, e o Senhor tem sido para conosco um Deus de misericórdia. Podemos afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, nosso Deus, pela vitória maior que nós temos, que é a salvação das nossas almas, que tivemos de forma totalmente merecida pela graça e misericórdia de Cristo, aquele Cristo que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações do dia a dia. Obrigado, nosso Deus, pela graça que temos essa alegria de estarmos aqui hoje, oferecendo ao Senhor o culto, que o nosso culto seja de todo o nosso coração oferecido ao Senhor e toda a nossa alegria. Pedimos que a mensagem que nos será trazida seja uma mensagem edificante, que ela venha nos alimentar, que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Obrigado, nosso Deus, pela graça do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura do Salmo 27. Os irmãos abram suas Bíblias para acompanhar a leitura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a sua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos agora ter o hino número 27, glorificando a Deus com o hino número 27. Aliás, com o hino congregacional 145. E logo na sequência ao hino 145, teremos o louvor conduzido pelo canto livre. Senhor,
santo preparado para lutar, homens e mulheres que são cheios de fé. Oram, buscam pra vencer todo o mal, tem em suas mãos o poder do grande eu sou. Uma Sião livres da escravidão, livres da dor e da escuridão, pois o grande Deus vai à frente a guia, basta só marchar, avançar, conquistar a terra prometida. Preparado para lutar, homens e mulheres que são cheios de fé. Oram, buscam pra vencer todo o mal, tem em suas mãos o poder do grande eu sou. Uma Sião livres da escravidão, livres da dor e da escuridão, pois o grande Deus vai à frente a guia, basta só marchar, avançar, conquistar a terra prometida. Um escravo eu sou, do Egito eu bem distante estou. Não mais um escravo eu sou, do Egito eu bem distante estou. Não mais um escravo eu sou, do grande mar se abrirá. Não mais um escravo eu sou, do grande mar se abrirá. Livres da dor e da escuridão, pois o grande Deus vai à frente a guia, basta só marchar, avançar, conquistar a terra prometida. Não mais um escravo eu sou, não mais um escravo eu sou, não mais um escravo eu sou, não mais um escravo eu sou. Mas pela salvação, Deus conosco está, nós vamos proclamar. Mas pela frente está para nos garantir a vitória já. Mas pela salvação, Deus conosco está, nós vamos proclamar. Uma Sião livres da escravidão, livres da dor e da escuridão, pois o grande Deus vai à frente a guia, basta só marchar, avançar, conquistar a terra prometida. Mais um escravo eu sou, não 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 mais um escravo eu sou. Mas pela salvação, Deus conosco está, nós vamos proclamar. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 85, passando ao nosso momento de contrição. Salmo 85, vamos fazer essa leitura em uníssono, os versos 5 a 7. Salmo 85, versos 5 a 7. Leamos então todos juntos. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo?
Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Vamos então aproveitar agora esses instantes em orações silenciosas, oportunidade para confessarmos ao Senhor nossos pecados, nossas faltas, rogando assim a sua misericórdia e o seu perdão. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos aprender a amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. Nós precisamos aprender a Te adorar em espírito e em verdade. Nós agradecemos pela Tua paciência e misericórdia para conosco, que a cada manhã, ó Pai, o Senhor renova sobre nós a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor fiel. Ajuda-nos, ó Pai, nesse processo de santificação, de mortificação dos nossos pecados. Dai-nos sabedoria, dai-nos um coração quebrantado, pronto, sincero, disposto a admitir e reconhecer os nossos pecados, pronto a nos humilharmos diante de Ti, para que assim o Senhor possa, ó Deus, nos fortalecer e agir de maneira longânima e misericordiosa para conosco. Nós agradecemos porque através de Cristo Jesus podemos nos comparecer ante a Tua presença, podemos chegar com confiança no Teu trono de graça, por meio daquele que o Senhor estabeleceu como nosso representante, nosso mediador, e por isso nós podemos nos alegrar na Tua presença, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Perdoa, Pai, assim os nossos pecados, renova sobre nós Tua misericórdia e graça. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então agora nós passamos a um momento de celebração, e a equipe de cânticos vai nos conduzir. Coral Cantares tem Coral Canto Livre, tem mais uma participação. Se puderem, para que se coloquem de pé, nós somos instrumentos para podermos louvar o nome do nosso Deus.
Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar.
se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra, leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Desceu até o abismo pra me achar e me levar. De volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Vamos então orar agora pelas crianças. Deus, nós apresentamos diante de Ti cada uma das crianças que aqui estão presentes. Rogamos Tuas bênçãos sobre suas vidas, principalmente a maior delas, ó Pai. A bênção do arrependimento, a bênção de confessarem a Ti como único e suficiente Salvador, a bênção, ó Pai, de Te conhecerem de uma maneira íntima e pessoal. Que o momento agora, onde serão expostas a Tua palavra, que a Tua palavra possa ali alcançar terra fértil, boa terra, Pai, onde a semente do Evangelho possa germinar, frutificar e produzir fruto para a honra e glória do Teu nome. Abençoe assim os nossos pequeninos e use cada professor como um instrumento nas Tuas mãos. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. As crianças até 9 anos podem se dirigir ao prédio de educação religiosa, até 9 anos, passando também ao momento de consagração dos dízimos e ofertas que foram trazidos essa semana. Convido o diácono Celso, ele vai nos conduzir nessa oração. Oremos. Deus Santo que é Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, Senhor, que conduz as nossas vidas, os nossos caminhos e os nossos passos, Senhor. Venhamos lhe agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos escolheu e o Senhor tem nos sustentado.
tem nos sustentado com a saúde, com a bênção do trabalho, Senhor. Lhe agradecemos porque o Senhor tem nos dado nossos mantimentos. Lhe agradecemos porque o Senhor não tem esquecido de nós, Senhor. Lhe agradeço por permitirmos fazermos parte da Tua obra, Senhor, por trazermos dízimos e ofertas à Tua casa, Senhor. Peço que esteja capacitando o conselho, juntamente com os pastores, para o direcionamento desses recursos, Senhor. Que esses recursos podem chegar onde o Senhor deseja, onde a sua palavra precisa estar, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, agradecidamente por essa bênção e pedindo perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor continue a conduzir esse culto, nos dando a sua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Temos conosco algum visitante essa noite? Se houver, por gentileza, coloque-se em pé. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe também. Mais alguém? Se houver mais algum visitante, seja bem-vindo. Nossa oração é que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida. Essa noite, o reverendo Jefferson, pastor efetivo, titular da igreja, se encontra na Igreja Presbiteriana Aliança, participando do culto ali, com uma agenda da comissão executiva do nosso presbitério, né? Às quartas-feiras temos às 20 horas culto de estudo bíblico, temos estudado sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, e temos também um tempo para orações, todas as quartas-feiras às 20 horas. Nessa semana, iniciando na sexta-feira, nós teremos uma conferência sobre o pastoreio da família, o cultivo da espiritualidade no lar e a responsabilidade dos homens de conduzirem a sua família também nesse aspecto da adoração, da devoção a Deus. Então, é uma conferência promovida pelo Sínodo, né, pela Confederação Sinodal de Homens Presbiterianos, Sínodo de Taguatinga, estão organizando toda a conferência, e ela vai acontecer aqui na igreja, a partir da sexta-feira, às 20 horas. Também no sábado, continuidade às 16 horas. Então, teremos esses 2 períodos, e é aberto, estendido a toda a igreja, aos jovens, ao MP, a SAF, os adolescentes que puderem participar na sexta-feira, enfim, né? É um tempo de instrução para as famílias. Maiores detalhes estão no grupo da UPH, ali tem link para inscrição, o valor de R$20 por pessoa, para custear todas as despesas com o preletor, que está vindo de Minas Gerais, né? Então, teremos esse momento. Esse final de semana, a nossa igreja também teve a oportunidade de participar do Acamp Família, foi ali na Missão Vida, em Cocalzinho de Goiás, de sexta-feira até hoje, a hora do almoço, início da tarde. Foi também mais um momento de edificação, de comunhão para as famílias da igreja. No sábado haverá o Dia Nacional do Adolescente, o DNA, vai ser no Colégio Presbiteriano Mackenzie, Lago Sul, e no grupo da UPA tem ali o link para inscrição. A partir das 8 da manhã, os adolescentes, então, estarão ali reunidos, vão passar o dia. Então, são esses alguns dos avisos que destacamos do nosso boletim. Nos domingos à noite, temos estudado, refletido sobre os primeiros capítulos do livro do Gênesis, temos tido essa exposição, e hoje à noite o instrumento de Deus para nos comunicar a sua verdade, a sua vontade, é o reverendo Vanderlei, a quem eu transmito a palavra. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Final de semana, o assunto foi família, final de semana que vem também, hoje, então, não poderia ser diferente. Claro que não chego aos pés dos meus irmãos pastores e expositores, mas Deus é quem vai falar com os irmãos. O tema de hoje é Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua família. Convido a igreja para abrir comigo em Gênesis 6,
9. Deus cuida da sua família. Gênesis 6, 9. Assim diz a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca a colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro. Porque estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Oremos. Deus, nós te louvamos e peço, Senhor, para que o Senhor não permita que o pregador da noite se torne uma barreira para aquilo que o Senhor tem para as suas ovelhas, para o seu povo. Venha nos alimentar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, meu filho está se afundando no mundão de pecado aí fora. Ele nasceu, ele foi batizado, e agora o que eu faço? Provavelmente esse seja o seu questionamento. Sabe o que você faz? Preste atenção no que eu tenho para dizer. No ano de 354, nasceu em Tagaste, no norte da África, Santo Agostinho. Ele tinha um irmão e uma irmã, e todos eles receberam uma educação cristã poderosa de sua mãe, o que já o preparava para a conversão. Seu pai, Patrício, era um pagão. Patrício e Agostinho deram muito trabalho para Mônica, esposa de Patrício e mãe de Agostinho. Mas Mônica era uma mulher crente. Santo Agostinho passou vários anos longe de Deus, sendo pagão e também fazendo tudo de errado, com uma vida depravadíssima. Isso tudo você pode ler lá no livro de suas confissões. No entanto, Dona Mônica orava e orou por 33 anos. E no leito da morte do seu marido, ela pôde ver, juntamente com o seu filho Agostinho, o seu marido, que antes era um pagão, confessar o nome do Senhor Jesus. E ela continua orando.
Assim, um dia, Santo Agostinho, em crise, opresso por muitas questões, ele ouve: toma e lê, toma e lê. Romanos 13:13 brilha aos seus olhos, e então ele é trazido para o reino, ele é convertido, e então ele confessa o nome do Senhor Jesus. Mônica, antes de morrer, pôde ver toda a sua família com Cristo. Agora eu te pergunto, o que levou Agostinho à conversão? As orações de Mônica? Então, preste atenção, porque isso tudo que eu falei até agora tem tudo a ver com Noé. Deus cuida dos seus filhos e providencia salvação. Esse é o resumo do que vamos ver hoje à noite. Deus cuida dos seus filhos e providencia salvação. Como vamos ver isso? De 3 maneiras. Deus condena quem não é da sua família. Deus condena quem não é da sua família. Deus fornece cuidado para a sua família e Deus estabelece uma aliança com a sua família. Vejam comigo, Deus condena quem não é da sua família. Verso 11, 12, 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Diz a lenda que se jogarmos ali um sapo numa panela e enchê-la com água fria, semelhante a uma lagoa, ele não foge. Mas se a gente começar a aquecer aquela água aos poucos, o sapo vai sendo assado à medida que a água vai se aquecendo ali. Qual que é a moral da história? Ao invés de mudar o contexto, o sapo vai permitir ser mudado por ele. Porque se você pega o sapo e joga numa panela com água fervente, ele pula fora. Porém, se o sapo for jogado em uma panela com a água sendo aquecida aos poucos, ele vai ficando até a sua morte. E o que isso tem a ver? O mundo estava assim, meus irmãos, o mundo estava corrompido. A ideia aqui é de um mundo deteriorado, desfigurado, um mundo caindo aos pedaços. As pessoas haviam se juntado para corromper a terra, o seu caminho, o caminho de Deus. E como ele estava sendo deteriorado? Veja o verso de número 11. A terra estava cheia de violência. Violência de quem? Verso de número 13, a terra está cheia da violência dos homens. Os homens só tinham uma lei, Hamas. Por que Hamas? Porque violência em hebraico significa Hamas. Veja que ironia, meus irmãos, que ironia, em hebraico violência significa Hamas. Tudo bem, hoje em árabe pode ser coragem, pode ser força, mas meus irmãos, palavras mudam. Agora, coragem e força para fazer o que esse grupo faz? Você já sabe, e eu também, não preciso dizer. Então veja que ironia, ou seja, em um certo sentido, quem não faz parte da família de Deus é um tipo de Hamas, um homem que promove pecado e violenta a criação de Deus. Agora, o pior de tudo é você ser parte ou ser um Hamas e não saber. Talvez a água já esteja quente e você também não saiba. Você percebeu no texto? A terra estava corrompida à vista de Deus. Os homens haviam se acostumado com o pecado. Não era assim, vamos nos juntar para viver uma vida santa, porque nós chegamos a uma conclusão, estamos em pecado. Não foi isso. A terra estava corrompida à vista de Deus. Os homens haviam se acostumado com o pecado, com a desobediência, com a falta de moralidade. E você acha que isso não acontece hoje em dia? Meus irmãos, LGBT, uma pesquisa realizada no mês do orgulho LGBT do ano passado, mostrou que houve um aumento de 15% de adeptos ao movimento. Foi uma porcentagem mais alta de qualquer outro país.
E a igreja acomodou-se no pecado. Hoje temos denominações, igrejas com ministérios inclusivos. Essas igrejas têm lésbicas, gays e homossexuais como pastores, como líderes. E a igreja, meus irmãos. E o divórcio? O divórcio, olha essa pesquisa, o divórcio continua crescendo em 2023. Até o março deste ano foram registrados 609 divórcios na capital federal. Em comparação com o mesmo período de 2021, que registrou 585 separações, e a de 2020, com 396 separações no primeiro trimestre. Nota-se uma contínua ascendência na quantidade de divórcios. E a igreja? Pastores divorciados, com 2, 3 casamentos. E digo mais, tem igrejas que divórcio não pode se falar mais, porque todo mundo já aderiu à prática. Séries eróticas. Uma vez, um presbítero perguntou se eu já tinha assistido, ou se a Camila já tinha assistido, ou lido 50 Tons de Cinza, e o que eu tinha achado. Precisei repreendê-lo ali, então ele me disse, precisamos estimular a mente das nossas esposas, isso faz bem a elas, presbítero. Meus irmãos, o critério não é o meu, o critério não é o seu, mas pela palavra de Deus, o critério é do Criador. Veja o verso de número 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. O fim de toda a humanidade chegou diante de Deus, porque o homem se afastou de Deus. Então entenda, o que deixa Deus irado é o pecado, é a falta de moralidade, é deixar de andar nos caminhos de Deus, é deixar de obedecer a sua lei, é deixar de ter uma vida em comunhão com Deus. Isso traz a ira do Senhor, isso incomoda a Deus. E digo a você nesta noite, se você está longe dos caminhos de Deus, então você está próximo do seu juízo. Se você está longe dos caminhos de Deus, você está próximo do seu juízo. Isso, no fundo, meus irmãos, quer dizer que se você não faz parte da família divina, veja o que Deus tem a dizer para você hoje no verso 13. Se você não faz parte da família divina, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aqueles que desviaram do caminho de Deus são violentos, são Hamas, não fazem parte da família de Deus, e Ele destruirá você. Simples assim, é o que está escrito em Noé. Quem não for da família de Deus perecerá por toda a eternidade. Agora, meus irmãos, prestem atenção. Deus cuida da sua família. Esse é o nosso segundo ponto. Deus fornece o cuidado para a sua família. Veja o verso de número 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. O cuidado do Senhor começa com uma instrução. Deus conta o seu plano e de que maneira Noé se livrará da destruição que haveria de vir. E para isso, o que Noé precisava fazer? Obedecer. Obedecer. Até agora, Deus não havia dito como destruiria o homem sobre a terra. Ele apenas disse que iria acabar com os seres humanos, mas não havia dito como. Todavia, na hora em que ele manda Noé preparar uma arca, fica evidente qual é a intenção de Deus aqui. Ele o faria através de um enchente de grandes proporções. Algo nunca visto antes, sem precedentes, um dilúvio poderoso e assassino. E como deveria ser a arca? Deus lhe disse aí no verso de número 14, faz uma arca de tábua de cipreste. Percebam aqui algo interessante. A essa altura, os homens já tinham aprendido carpintaria, a arte da música, a agricultura e muitas outras artes. Isso é muito diferente da visão que recebemos nas escolas de homens primitivos, como o Homo erectus, por exemplo, aqueles símios semi-desenvolvidos. Aqui não, a Bíblia nos dá uma visão de uma civilização bem avançada. Uma civilização com tecnologia, com arte, com pessoas com capacidade de fazer um barco, um navio. Ou seja,
nós não éramos uma civilização de malucos. Agora, qual é o objetivo dessa embarcação? Como toda embarcação, pastor, o objetivo dela é navegar. Não essa. Não mesmo. Para navegar, o que você precisa? De um leme e de uma vela. Não tem vela e não tem leme aqui. Isso quer dizer que Deus era o capitão da arca de Noé. Deus é o capitão da sua vida, porque andar com Deus é entregar o controle da sua vida para o Senhor. Andar com Deus é dizer: Deus, aqui está a minha vida e faça dela o que o Senhor quiser. Nós devemos aprender, meus irmãos, a descansar, ou melhor, a flutuar na graça de Deus. Você tem que aprender sobre a graça do Senhor. Você tem que aprender a flutuar. E veja, qual era a razão da arca? Está aí no verso de número 17. Leia comigo. A razão pela qual ela deve ser construída está aí. Porque estou para derramar águas, olha aí, agora que aparece a palavra, em dilúvio sobre a terra. Para quê? Para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. É a primeira vez que a palavra dilúvio aparece aqui. Fico imaginando Deus falando para Noé: vai cair um dilúvio. Ele, sei lá o que é isso, mas tenho que obedecer. É por isso que em Hebreus vai dizer que ele era um homem de fé. E você é chamado a ser um homem de fé e uma mulher de fé. E quem é que traz dilúvio aqui? Os homens que estão aquecendo todo o planeta? Não. Porque eu mesmo vou trazer o dilúvio. O próprio Deus, meus irmãos, derramará o juízo. Não é o diabo, não é tecnologia. Se você não estiver em paz com Deus, Ele é o seu maior problema. Se você não estiver em Cristo Jesus, Deus é o maior problema para você, porque Ele é capaz de destruir a sua vida. Foi isso que Jesus disse: não tema, homens, mas aquele que é poderoso para destruir a sua alma. Meus irmãos, mas como vimos aqui, Noé foi instruído para a construção, para a arca. E como Deus instrui hoje em dia? Está aqui, através da sua palavra. Ela é o meio de salvação. Ela é um meio de salvação. Como Noé, nós precisamos crer. E como Noé, nós precisamos obedecer. Assim Deus poupará a sua vida. Você precisa crer em tudo isso aqui e obedecer. Aí Deus vai poupar a sua vida. Aí Deus vai poupar através da sua palavra. Esse é o ponto principal aqui. Deus pouparia Noé, estabelecendo um meio para isso: a arca, a obediência, a fé. Deus poupará também, por conta disso, a própria família de Noé. Olha que interessante. E aí vem a terceira, porque o nosso terceiro ponto ele será um pouco maior e um pouco mais trabalhoso. Por que ele poupará a família de Noé? Aqui entra um distintivo presbiteriano. Por que ele poupará Noé e a sua família? Deus estabelece uma aliança com a sua família. Deus estabelece uma aliança com a sua família. Veja o verso de número 9. Precisamos entender um pouco mais sobre Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como vimos, o mundo estava entregue ao pecado. A sua impiedade foi a causa da ira de Deus em forma de dilúvio. Em contraste com essa destruição cósmica, Deus expressou uma atitude graciosa para com Noé. Mas veja, essa atitude graciosa não era porque Noé era justo. Não. Nós temos que ler o verso de número 8.
que nós não lemos. Porque se a gente começar somente do 9, fica meio estranho. Olha o que está aí no verso número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa ordem estrutural ela é muito importante, porque dentre de toda a massa depravada daquela época, Deus dirigiu a sua graça a um homem, e esse homem se encontrou com Deus. Deus se dirigiu a um homem e esse homem se encontrou com Deus. Eu tenho toda certeza que foi a graça de Deus que impediu Noé de descer ao nível daquela comunidade. Foi a graça do Senhor, como ela tem operado na minha e na sua vida. Éramos para ser piores. Éramos para ser piores. Noé, como eu e você, foi salvo pela graça. O termo graça descreve a atitude de Deus para conosco. Noé era justo porque foi agraciado pela comunhão com Deus. E veja, o verso agora de número 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Meus irmãos, a comunhão com Deus ela é protetora. Isso envolve graça. A comunhão com Deus ela é protetora. Deus estabelece uma aliança com Noé. Claro que nós não estamos mais falando, e prestem atenção, da aliança de obras estabelecida com Adão. Deus estabeleceu uma aliança de obras com Adão e ela foi quebrada. Então Deus estabelece uma aliança que se chama aliança da redenção com Cristo e você foi incluído nela. Então nós não estamos falando da aliança de obras. Aqui é a extensão da aliança que Deus Pai fez com o seu próprio Filho em resgatar a humanidade. Estamos aprendendo sobre o Evangelho através da aliança, porque a aliança é Evangelho. A aliança é Evangelho. Agora, nessa nova aliança, chamada Aliança da Redenção, Noé poderá e poderia experimentar das bênçãos que ela guarda. Você também, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. E que bênção é essa? Prestem atenção. Estar com a sua família diante do Senhor. Estar com a sua família diante do Senhor. Com quem Deus fez uma aliança? Com Noé. Mas por que os filhos de Noé entraram na arca? Se Deus fez uma aliança com Noé, por que os filhos entraram na arca? Quem obedeceu foi Noé. Por que os filhos entraram na arca? Porque o nosso Deus faz uma aliança com toda a família, por causa do pai ou por causa da mãe. O que é isso? É a doutrina do federalismo. Ou seja, teu pai, tua mãe são representantes diante de Deus. É por isso que nós batizamos crianças. E qual é o caráter dessa aliança? Eterna. Não foi assim que você foi chamado de pecador porque Adão caiu? Ele era o cabeça federal. Da mesma maneira, Deus trata com você e vai agir na vida dos seus filhos. Isso é bênção. Quer ver? Vamos lá em Gênesis 17, 7. Vá comigo. Então a Bíblia ensina que os filhos de crentes são membros da nova aliança. Diz lá: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Que tipo de aliança está aí? Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha o verso de número 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vá comigo, se você quiser, ou anote, Jeremias 32, e veja as bênçãos do Senhor. Lá diz assim:
eles serão o meu povo. Jeremias 32, verso 38, 39 e 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança. Qual é o caráter da aliança? Eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, diz a palavra do Senhor. Volte comigo para Êxodo. Você precisa ficar impressionado com a aliança do Senhor, meu irmão. Êxodo 4, 24. Êxodo 4, 24, e veja como Deus leva a sério a questão do batismo, a questão da marca, a questão da aliança, a questão dos filhos, porque o teu filho é filho de Deus, se você foi salvo por Cristo Jesus. Diz lá, olha só, Moisés já havia casado, estava retornando para conduzir o povo, dar continuidade à palavra de Deus, à salvação, à libertação do povo. Olha só que legal, porque aqui já tinha acontecido a marca do prepúcio, aqui já tinha acontecido toda a situação, e veja só, toda a circuncisão já tinha sido estabelecida lá em Abraão, e veja, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus quis matar Moisés. Então Zípora, que não era crente, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que Deus está nos dizendo? Que Ele estava disposto a acabar com o plano por causa da desobediência, da inclusão dos filhos no reino. E qual é a marca da inclusão? Circuncisão. Qual que é a marca da inclusão hoje? O batismo. Nós devemos proteger os nossos filhos como a palavra de Deus assim nos diz. Deus mostra que Ele estava disposto a abandonar o projeto se Moisés não batizasse seus filhos. Deus leva muito a sério a inclusão dos seus filhos no reino. Sabe por quê? Porque se você foi salvo por Cristo, o teu filho não é teu filho, mas é filho de Deus. Mas é filho de Deus. Você está dizendo que o meu filho então está assegurado, pastor? Permita-me mais um versículo. Salmo de número 103, verso 17. Salmo de número 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Então, sobre os que o temem. Não é qualquer um, tem que temer. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Mas pastor, o meu filho está no mundão, como faz? Ora, creia no que Deus está lhe dizendo essa noite. Recupere a expectativa de vê-los aos pés da cruz. Recupere isso, traga a memória para ela viver a sua fé. Traga a memória. Deixe com que essa promessa traga vida a você novamente. Crie expectativas divinas em poder encontrá-lo no céu. Como você pode aconselhar uma mãe que acabou de perder o seu filho por um aborto natural? Bem, Davi diz que Deus o criou a partir do ventre, ali já tinha vida. Ou seja, se ela é temente ao Senhor, ela poderá encontrar com aquele filho no céu. Estamos de passagem, meus irmãos. Agora eu tenho que dizer algo a você. Você, filho, seja lá qual for a sua idade, se você não estiver nos caminhos do Senhor, prepare-se, porque Deus vai para cima de você.
Seja você marido, seja você esposa, seja você filho. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando você virá, eu não sei, mas Deus vai te trazer. A forma como Ele vai te trazer, bem, hoje é o dia do chamado. Venha para os pés da cruz. Venha, porque Ele vai para cima de você. E como eu disse, a pior coisa é ter o Deus de Israel como nosso inimigo. A pior coisa, mas por conta de uma aliança, e Deus não é homem para mentir, Ele vai te trazer de volta. E essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho, mas você pode vir como Jacó, mancando por causa de toda uma desobediência, ou você pode vir como filho pródigo, esfarrapado, ou você pode vir agora. Porque lembre-se, o verso 18 está nos dizendo isso. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Por que Agostinho foi salvo? Por causa da oração da mãe? Não, porque Deus fez uma aliança. Porque Deus fez uma aliança com o próprio Cristo. E dentro dessa aliança tem uma comunidade, e Ele vai salvar essa comunidade. E se você, pai, se você, mãe, foi alvo dessa aliança, descanse no Senhor, aprenda a flutuar na sua graça e crie expectativa. Pode demorar, mas é Ele quem vai trazer o teu filho de volta, o teu esposo. Mônica viu o seu marido no leito de morte. Pode ser esse o seu fim, assim como foi o ladrão na cruz. Eu espero que você experimente a graça de andar com Deus. Eu espero que você crie expectativas da graça de Deus na sua vida. Porque ela é maravilhosa. Porque ela é maravilhosa. E veja, mas só sou eu, pastor. Meu marido já, meus filhos também, só sou eu. Continue. Vai lá para 1 Coríntios 7:14, estamos chegando à conclusão já. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 14, e olha o poder de Deus. O poder de Deus é muito maior do que o coração duro do teu filho, o poder de Deus é muito maior do que o coração duro da sua esposa, do teu marido, de qualquer outra coisa, muito maior do que pecado, porque onde havia pecado, superabundou a graça. Nosso Deus é poderoso, e olha isso, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, olha aí, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Continue orando, ore 33 anos, 34, 35, porque Ele fez uma aliança e Deus vai cumprir. Continue na expectativa, vindo à igreja, vai, ore, chama os seus amigos para orar pela tua família, compartilhe para a igreja, venha e ore, porque esse é o nosso Deus, é um Deus de perto e não de longe, é um Deus de família, não é de pessoas solitárias. Ele pega uma pessoa solitária e coloca no meio de uma família maravilhosa, e vocês podem orar uns pelos outros por isso. Nossa igreja é uma igreja de família. Concluindo, meus irmãos, como Jesus aparece nesse texto? Porque Jesus tem que aparecer. Primeira coisa é identificar os personagens. Quem é você nessa história aqui que nós acabamos de ler? Quem é você nessa história? Ah, pastor, eu sou Noé. Muitos dirão, não é? Mas será que você é Noé nessa história? Noé obedece, meus irmãos, perfeitamente a Deus. Recebe uma missão estranha, que era construir um navio no meio do nada, um navio gigantesco. Ele sem saber o que era arca, sem saber o que era dilúvio, sem saber o que era água. Faz isso por anos, 120 anos. Mas é a obediência aqui, nesse aspecto, podemos dizer que foi uma obediência perfeita. E como eu sei que é uma obediência perfeita? Porque a arca não afundou. Porque ele obedeceu perfeitamente. E veja o verso de número 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara.
porque deu certo, eles sobreviveram, o sacrifício da construção foi aceito por Deus, porque eles flutuaram debaixo da água irada de Deus. Enquanto a água aniquilava a humanidade, a arca se erguia na própria água, e por causa desse barco eles foram salvos. Essa história aponta para uma história muito maior, a história da redenção. Cristo obedeceu perfeitamente o Pai, e por causa da sua obra, nós fomos salvos da ira de Deus. Nesse caso, você é um dos filhos de Noé. Talvez você será Noé quando ele estiver embriagado, mas neste momento aqui, não. Neste momento aqui é o espelho de Cristo, em obedecer ao Pai, e você sendo incluído na arca. Você é um dos filhos. Você é um dos filhos. Você foi um dos que foi colocado na arca por causa da aliança que Deus tinha com Noé. Assim somos nós, somos salvos, porque Deus tem uma aliança com Cristo. Ele estende essa aliança para conosco. Na história da redenção, você não faz nada, mas é salvo porque Cristo fez tudo. E o seu filho, a minha expectativa é de encontrá-lo no céu. Mas aqui, ele terá que enfrentar o próprio Deus. Que essa noite, meus irmãos, a graça do Senhor venha te convencer do seu pecado, da sua desobediência, e que você possa crer nas Sagradas Escrituras e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque acabamos de ler sobre uma ira vindoura, e acabamos de ler que Deus tem um compromisso com a sua família. Deus ama famílias, mas Deus também condena aquele que não é da sua família. Deus providencia meios para a salvação, e Deus também faz uma aliança com famílias. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos entoar o hino. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. Obrigado porque o Senhor é quem sustenta o remanescente fiel. Obrigado porque essa história não é minha, essa história é sua, é por isso que nós podemos confiar nela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age hoje. O Senhor nos atrai para Cristo e o Senhor nos une a Ele. E é por isso que nós podemos ter comunhão contigo.
Obrigado, Deus. E que o Senhor, através do Espírito Santo, possa trazer de volta a esperança de ver aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa de volta para a sua casa. Aquele que um dia foi marcado pela água, lá está ele com a marca. Que o Senhor venha convencê-lo da ira, do pecado e do juízo. Senhor, nós clamamos e que nesse período o Senhor possa sustentar o pai, o filho, a esposa, a filha temente. Que essa pessoa continue em oração até o último dia de sua vida e temendo o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém.